Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, a gente falou um pouquinho sobre a equação do primeiro grau, lembra? Vou relembrar agora para vocês um pouquinho de potenciação, para a gente entrar num outro assunto que vai ser matéria nova para o 8º ano, que é notação científica. Então, antes de eu dar notação científica para vocês, eu quero dar uma resumida, uma recapitulada com vocês sobre potenciação. Vocês lembram que era uma potenciação? Então, potenciação é uma operação que é utilizada para resumir números extremamente grandes ou números pequenos, onde é feita aquela multiplicação por N fatores, aquele elevado, lembra? Eu coloquei aqui para vocês nessa folha, eu vou até passar para vocês copiarem no caderno, tá? Logo mais eu coloco para vocês copiarem. Coloquei o exemplo para vocês de uma potenciação. Uma potenciação aqui, no qual eu tenho a minha base, que eu fui chamada de A, que é o fator que vai se repetir, ou seja, a base, e o N aqui, que é o número de fatores, que é a minha potência, o número de vezes que eu vou repetir. Então, eu tenho uma potenciação, onde eu vou ter um fator que se repete, que vai ser minha base, representada aqui pelo A. Vou até colocar aqui para vocês aqui, ó. Base. E eu vou ter um N, que é o número de fatores, que é o elevado que vai estar em cima do número, tá? Por exemplo, eu tenho o 2 elevado a 3. Então, eu tenho o 2 como base e eu tenho o 3 como número de fatores, que é a minha potência. Então, a minha base, esse número maior aqui, o fator que se repete, vai ser o número que eu vou multiplicar. O 3 lá em cima é a potência, é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, eu tenho aqui o 2, é o número que eu vou multiplicar, é o que vai se repetir. E o 3 é a potência, a quantidade de vezes que ele vai se repetir. Então, eu tenho 2 aqui na frente, repetindo ele 3 vezes, multiplicando ele por ele 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. O que é 2 vezes 2? 6. 6 vezes 2, 8. Então, muitas das vezes a gente tem uma potência e o que a gente faz? Eu pego o 2 aqui e vou multiplicar ele direto pelo 3. Aí eu faço 2 vezes 3, 6. E não é isso. Na potência, eu tenho uma base, que vai ser o número que eu vou repetir ele. E o 3, que aqui em cima eu vou ter a potência, que vai ser o elevado. O elevado vai ser a quantidade de vezes. Por exemplo, se eu tivesse aqui no cantinho, eu vou colocar para vocês. 4 elevado a 2. O que é 4 elevado a 2? O número maior, a minha base, vai ser o número que eu vou repetir ele. Eu vou multiplicar ele por ele mesmo, sempre vezes, tá, pessoal? E o número menorzinho, a potência, é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Então, eu sei que eu vou multiplicar o 4. Mas o 4 quantas vezes? 2. Então, vai ser 4 vezes 4. O que é 4 vezes 4? 16. Então, a potência 4 elevado a 2 é 16. Bem diferente do que se eu fizesse 4 vezes 2, 8, né? Agora, se eu fizer aqui, ó, 2 elevado a 2. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Aí, se eu fizesse 2 vezes 2, poderia me dar um resultado certo. Mas esse número, ele vai funcionar só com 2 elevado a 2. Com os outros números, não vai resolver se eu multiplicar, tá? Então, a gente vai ter que fazer as regrinhas normalmente. Coloquei para vocês aqui embaixo uns lembretezinhos para vocês, uns tópicos pra gente lembrar. Todo número natural elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. Resumindo, todo número natural. O que é um número natural? Um número natural é um número inteiro que não é negativo. Então, do 0 para frente dos números positivos são todos números naturais. Então,
todo número natural, todo número que não é negativo e que não é um número inteiro, que é um número inteiro, elevado a 1 vai ser ele mesmo. Coloquei o exemplo para vocês. 3 elevado a 1, 3. 4 elevado a 1, 4. 5 elevado a 1, 5. 100 elevado a 1, 100. Então, todo número que é elevado a 1 vai ser ele mesmo. Por quê, professora? Vamos provar? Eu vou ter uma base e aqui não é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o número. Então, se eu tenho, a minha base é 3, eu vou multiplicar o 3 só uma vez. Então, vai ser o quê? Ele mesmo, o próprio número. Então, você já pode fazer direto. Agora aqui, todo número natural não nulo, quando elevado a 0, tem como resultado 1. Por exemplo, como assim? Todo número natural que não seja negativo, quando ele é elevado a 0, ele sempre vai ser 1. Então, todas as vezes que eu tiver 11 elevado a 0 vai ser 1, 5 elevado a 0 vai ser 1. Então, eu tenho duas regrinhas. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1. Agora, a terceira regrinha. Todo número negativo elevado a um expoente par tem um resultado positivo. Esse aqui é um que a gente vai ter que lembrar bem. Então, aqui, ó, eu tenho o número menos 2. Menos 2 elevado a 2. Então, eu faria o quê? Eu vou multiplicar o menos 2 vezes ele mesmo, por menos 2. Então, vai ser 2 vezes 2, 4 menos vezes menos, mais. Então, todo número que é negativo, que tem um expoente par, vai ser positivo. Então, se eu posso fazer igual eu fiz aqui, eu fiz a regrinha de sinais. Mas se eu tenho dificuldade com joguinhos de sinais, eu posso usar essa regrinha. Então, todo número que ele é negativo elevado a um expoente par, ele vai ser um resultado positivo. Mas eu posso fazer igual eu fiz aqui, tá? Multiplicando cada vez e fazendo o joguinho de sinal, mas confunde mais a cabeça. Quarta regra. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem um resultado negativo. Por quê, professora? Vamos provar? Eu pus até um exemplo aqui. Base menos 2 elevado por 3. Então, vai ser o menos 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Professora, por que você está fazendo? O que é 4 vezes 2? 8. Mais vezes menos, menos. Então, o que a gente tem que provar? Igual a regrinha que está aqui. Todo número negativo elevado ao expoente ímpar, o 3 não é ímpar, vai me ter um resultado negativo. Então, são 4 regrinhas. Todo número, eu tô falando de número natural, então números que são inteiros e não são negativos, né? Todo número natural que tem o expoente 1 vai ser ele mesmo. Todo número elevado a 0 vai ser 1. Todo número negativo com expoente par vai ser positivo. Todo número negativo com expoente ímpar vai ser negativo.